Como vencer pensamentos negativos? A irmã Rosa sugeriu que eu gravasse um estudo sobre esse assunto, e eu digo de antemão que esse assunto não é um assunto simples, ele é muito complexo, porque mexe com a nossa estrutura neurológica, nossa mente. Então, a psicologia, a filosofia, a teologia vão ter explicações que muitas vezes até divergem entre si. E eu não pretendo realmente fazer um estudo profundo acerca desse tema. Eu quero trabalhar uma linha, que é a linha do resultado do pecado sobre a constituição humana. Quando Deus criou o ser humano, pensando em Adão e Eva, eles tinham o seu pensamento naturalmente voltados para Deus, porque eles não tinham pecado. Consequentemente, todo o seu agir, o seu pensar, o seu mover era em direção a Deus. Com a entrada do pecado, tudo mudou. E eu falo bastante sobre isso em cada um dos meus estudos. Mudou também a maneira de pensar. O primeiro ato de Adão, logo após o pecado, foi esconder-se de Deus. Foi sentir vergonha e criar roupas para si, coisa que antes ele andava nu, ele não tinha vergonha. Veja já os reflexos da mente presentes logo após o primeiro pecado. Sentir vergonha, se esconder, tudo isso já vem da forma de pensar. Antes tudo estava bem, após o pecado já não estava mais. Eu quero ler Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15, vou ler até o versículo 23, para nós compreendermos a ação do pecado na vida e o que a palavra de Deus nos sugere. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem nós temos servido? O pecado, o trunfo de Satanás, o resultado da desobediência, é a ação de Satanás na nossa vida, sempre tende a nos fazer ser servos dele. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós compreendemos como valores, se tornou os nossos valores, a nossa constituição, tudo isso se tornou aquilo que nós aprendemos e demos valor. Consequentemente, nós passamos a agir em resposta a esses valores que nós aprendemos. De maneira que nós podemos, muitas vezes, até sermos pessoas que já se sabe o que vai fazer. Já se sabe qual vai ser. Se tornamos previsíveis em relação às nossas reações. E essa previsibilidade, infelizmente, é para o pecado, porque muitas vezes nos tornamos servos do pecado. O convite da palavra de Deus é que sejamos servos da justiça. Vou continuar a leitura. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando a palavra de Deus diz que nós somos libertados do pecado, ela está falando acerca da obra do Senhor Jesus, na qual cremos, na ação do Espírito Santo que nos regenerou, do Espírito Santo que passou a morar na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós não temos mais nenhuma influência do pecado. Nós estamos na carne. E enquanto estivermos na carne, continuaremos sofrendo a consequência do pecado.
Nós só deixaremos de sofrer as consequências do pecado quando nós formos retirados desse corpo que estamos. Então, os pensamentos negativos, que são frutos da maneira como nós aprendemos a pensar, e muitas vezes uma forma de pensar pecaminosa ou destituída do poder de Deus. Às vezes nem é tanto pecado, mas falta de fé. Muitas vezes nós aprendemos a viver com falta de fé. Aprendemos a viver como vivem as pessoas que não têm Deus. E ainda hoje, mesmo regenerados por Deus, pelo Espírito Santo, nós ainda pensamos da mesma forma, porque nós ainda estamos nesse corpo em que vivemos. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está falando dos membros como um todo. Eu quero focar aqui na mente. Assim, o conselho é: assim como por causa do pecado vocês ofereceram os vossos membros para o pecado, ofereçam agora para Deus. E como alguém pode oferecer a mente para Deus? A palavra de Deus pede para focar no alto, pensar nas coisas do alto. Então, ao mesmo tempo que vem um pensamento que pode te dizer assim: olha, você não consegue, você não pode, não tem solução para você, você deveria pensar na palavra de Deus, que diz que você é amado por Deus, que se Deus cuida de um passarinho, o que dirá de você? Que Deus cuidou de Abraão, que foi fiel a Abraão, que foi fiel a Isaac, que foi fiel a Jacó. Então nós precisamos muitas vezes focar no alto e mudar a nossa mente para o alto, para a palavra de Deus. Antigamente, bastava que viesse um desânimo e nós, muitas vezes agindo sem fé, nos entregávamos a ele, entrando até mesmo em depressão. Mas agora, feitos servos da justiça, vamos focar na palavra de Deus. Vou continuar a leitura. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto dessa explicação de Paulo, que coloca a nossa mente sempre na vida eterna, no fim da nossa obediência como sendo a vida eterna, porque aí eu consigo mudar a minha mente em algo importante. O fim de tudo é a vida eterna, ponto. Se estou com saúde ou com doença, se tenho dinheiro, se não tenho, se está tudo bem, se não está. Um dia estará tudo bem, mas até lá, Deus cuida de mim. Eu sei que parece superficial, parece fácil, porém é a nossa parte. É realmente crer que Deus cuidou dos seus servos e cuidará de nós. Então nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, do que nós aprendemos do passado, do que nós colocamos como valores até aqui, e agora mudar pensando na palavra de Deus, pensando no alto, mas principalmente sabendo que nós somos servos de Deus e, portanto, nós temos a assistência do Espírito Santo na nossa vida, vivendo em nós, para nos ajudar. Quando vierem pensamentos negativos, procure buscar o que a palavra de Deus diz e coloque nisso a sua fé. Deus te ama, é contigo e até que você chegue lá na glória, Ele cuidará de você.
aqui. Espero ter respondido, irmã Rosa, e espero que você também, que tem essa mesma dificuldade, consiga pautar a sua vida na palavra de Deus, recebendo do próprio Deus então, porque a palavra é dele, os recursos necessários para vencer. Se você gostou desse estudo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para que outras pessoas possam recebê-lo também. Eu sou o Mário Biolada, este foi mais um Momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Até mais.